A família do meu namorado fingiu ser pobre para me testar. Então eu fingi estar quebrada e assisti eles implorarem. Eu estava namorando o Adriano há 8 meses quando ele finalmente me convidou para conhecer sua família na casa deles para um almoço de domingo. Ele parecia nervoso durante o trajeto, o que eu achei fofo considerando como ele geralmente era confiante. Só para você saber, minha família é bem simples, ele disse, ajustando as mãos no volante. A gente não tem muito, mas o que a gente tem, a gente compartilha. Eu apertei a mão dele e disse que não me importava com nada disso, o que era verdade. O que eu não contei para ele foi que eu já tinha feito minha pesquisa. LinkedIn é uma coisa maravilhosa. O pai dele, Ricardo, era dono de 3 concessionárias de carros de luxo em todo o estado. A mãe dele, Diana, fazia parte do conselho de administração de 2 grandes empresas. A irmã mais velha, Verônica, era sócia de um dos escritórios de advocacia mais prestigiados da cidade. O endereço que ele tinha me dado ficava no Morumbi, onde o preço médio de uma casa era 2,5 milhões de reais. Então, quando a gente parou em frente a uma casa modesta com pintura descascando e gramado abandonado em um bairro completamente diferente, eu soube exatamente o que estava acontecendo. Eles estavam me testando. Adriano estacionou na garagem ao lado de um sedã velho e batido que já tinha visto dias melhores. E eu notei que a porta da garagem estava fechada, provavelmente escondendo os carros de luxo que eles realmente dirigiam. É aqui, ele disse. E eu podia ouvir o nervosismo na voz dele. Eu sorri e disse que parecia aconchegante. Então, segui ele até a porta da frente. A mãe dele atendeu, usando um moletom desbotado e calça jeans velha, o cabelo preso em um rabo de cavalo simples. Você deve ser a Solange, ela disse, me puxando para um abraço que pareceu calculado. Entre. Desculpa a bagunça. A casa estava decorada como um cenário de uma família de classe média em dificuldades. Móveis descombinados que provavelmente eram alugados. Obras de arte genéricas nas paredes. E uma TV que devia ter pelo menos 15 anos. Mas eu notei os pequenos detalhes que eles tinham perdido. O lenço Hermès casualmente jogado sobre uma cadeira. A caneta Montblanc na mesinha lateral. A marca de bronzeado mal disfarçada no pulso do Ricardo, onde um relógio caro geralmente ficava. Eu elogiei a casa e Diana sorriu dizendo que moravam ali há 20 anos e que tinha boa estrutura, mesmo precisando de reformas. O almoço foi servido em pratos lascados com garfos tortos. E eu observei a irmã do Adriano, Verônica, lutando para não fazer careta ao usar os talheres obviamente baratos. O irmão mais novo dele, Mateus, continuava olhando para mim como se estivesse esperando eu sair correndo. Ricardo perguntou o que eu fazia profissionalmente, e eu disse que estava entre empregos no momento. O que não era tecnicamente mentira, já que eu tinha vendido recentemente minha empresa de marketing por 8 milhões de reais, e estava tirando um tempo livre. Economia difícil, Ricardo disse com simpatia. Em que área você estava? Eu mantive vago e disse marketing digital, fazendo uns freelances aqui e ali. Diana entrou na conversa perguntando se eu tinha ido para a faculdade, e eu disse que tinha feito alguns anos, mas tive que trancar por questões financeiras, o que era completamente falso, mas eu queria ver onde isso ia dar. A família toda trocou aqueles olhares rápidos como se tivessem acabado de confirmar alguma coisa. Mateus perguntou se eu tinha financiamento estudantil, e eu disse que ainda estava pagando, o que fez Diana tocar o braço do Adriano com aquela expressão preocupada. Isso deve ser estressante, ela disse em um tom que provavelmente deveria soar solidário, mas soou condescendente. Durante todo o almoço, eles continuaram soltando indiretas sobre suas supostas dificuldades financeiras. Ricardo mencionou como consertos de carro eram caros. Mesmo eu tendo visto a postagem dele no LinkedIn do mês passado sobre expandir seu império de concessionárias. Diana falou sobre cortar cupons e fazer compras em promoção. Apesar da pulseira Cartier Love que eu tinha visto em uma foto na parede do escritório dela no site da empresa. Verônica reclamou sobre dívidas da faculdade de Direito, o que era hilário considerando que ela tinha se formado 15 anos atrás e estava ganhando 7 dígitos anualmente. A performance foi quase impressionante em sua coordenação. Depois do almoço, Adriano se desculpou para ajudar a mãe na cozinha, e Ricardo sugeriu que eu o acompanhasse até a varanda dos fundos para tomar um ar. Eu o segui até um deck que desesperadamente precisava de manutenção. E ele se apoiou no corrimão com aquela expressão séria. O Adriano realmente se importa com você, ele começou. E eu podia sentir a armação chegando. A gente só quer ter certeza de que você se importa com ele pelos motivos certos. Eu fingi não entender, e perguntei o que ele queria dizer. Ricardo disse que Adriano era um bom rapaz com um coração grande, e que eles já tinham visto ele se machucar antes com pessoas que estavam mais interessadas no que ele podia oferecer do que em quem ele era. Eu perguntei se ele estava questionando minhas intenções. E Ricardo acenou com a cabeça.
A gente não é uma família rica, Solange. O que você vê é o que a gente tem. Se você está com o Adriano esperando algum tipo de ajuda financeira ou conforto, você precisa saber que isso não é algo que a gente pode oferecer. Eu olhei bem nos olhos dele e disse que estava com o Adriano porque eu o amava. Não por causa do que estava na conta bancária dele. Ricardo pareceu satisfeito com aquela resposta e deu um tapinha no meu ombro antes de voltar para dentro. Eu fiquei na varanda por 1 minuto, pegando meu celular para mandar mensagem para minha assistente. Puxa os detalhes do meu portfólio de investimentos. Preciso da documentação mostrando que estou quebrada. Cria um histórico de financiamento estudantil, dívidas de cartão de crédito, tudo. Faz parecer convincente. Ela respondeu em segundos dizendo que estava resolvendo. Quando voltei para dentro, Diana me puxou de lado para o que eu imaginei que seria a versão da mãe da conversa do Ricardo. Ela segurou minhas 2 mãos e disse que podia ver que eu era uma menina doce, mas que precisava ser honesta comigo. O Adriano tem grandes sonhos, ela disse com cuidado. Ele quer abrir o próprio negócio algum dia, comprar uma casa, ter uma família. Essas coisas exigem dinheiro e estabilidade. Só quero ter certeza de que vocês 2 estão na mesma página sobre como pode ser o futuro de vocês. Eu disse que entendia completamente e que estava trabalhando duro para me reerguer financeiramente, mas que poderia levar algum tempo. A expressão de Diana mudou para algo que parecia pena misturada com preocupação. Você já pensou no que acontece se as coisas ficarem sérias entre vocês 2? Como você contribuiria para uma casa? Eu disse que daria um jeito e que o Adriano e eu éramos uma equipe, que enfrentaríamos qualquer desafio juntos. Diana acenou, mas eu podia ver que ela não estava convencida. Quando Adriano e eu saímos naquela noite, ele se desculpou pela família dele ser tão intensa. Eles só se preocupam, ele disse. O dinheiro sempre foi curto para a gente. Então eles ficam protetores para ter certeza de que eu não acabe em uma situação difícil. Eu beijei o rosto dele e disse que entendia. Então perguntei se poderíamos ficar no meu apartamento aquela noite. Ele concordou. E quando chegamos ao meu apartamento modesto de um quarto em um bairro classe média, eu pude ver ele relaxar. O que ele não sabia era que eu também era dona de uma cobertura no centro e uma casa de praia em Angra dos Reis. Mas esse apartamento servia ao seu propósito de manter as aparências. Nas 2 semanas seguintes, a família do Adriano aumentou sua performance de família pobre, enquanto simultaneamente investigava meu passado. Mateus me adicionou nas redes sociais, e eu o observei dar print nas minhas postagens cuidadosamente preparadas mostrando achados em brechós e refeições econômicas. Verônica me convidou para almoçar e passou o tempo todo falando sobre como tudo era caro e como ela queria poder comprar coisas mais bonitas. A performance era exaustiva, mas eu continuei no jogo. Aparecendo em encontros de família com roupas de lojas populares e dirigindo meu carro reserva de 10 anos. Eu reclamei sobre o dono do apartamento aumentando o aluguel e mencionei pegar trabalhos freelance extras para conseguir pagar as contas. Eu os observei trocando olhares satisfeitos, claramente acreditando que o teste deles estava funcionando. Então chegou o aniversário do Adriano. A família dele planejou uma pequena festa na casa alugada, e eu apareci com um presente que eu tinha passado um tempo considerável selecionando. Era uma edição de primeira tiragem de um livro que ele tinha mencionado querer, e tinha me custado R$12.000 em um leilão. Mas eu mandei encadernar com uma capa barata, e disse a ele que tinha encontrado em um sebo por R$20. Ele ficou emocionado, sem ter ideia do valor real. E a família dele olhou para o presente barato com uma decepção mal disfarçada. Foi quando Diana me puxou de lado novamente. Solange, querida, a gente pode conversar? Ela me levou até a cozinha onde Verônica e Ricardo estavam esperando. Os 3 olharam para mim com aquelas expressões sérias, e eu sabia que a conversa de verdade estava prestes a acontecer. Ricardo começou dizendo que todos eles tinham se afeiçoado muito a mim nas últimas semanas. Diana acrescentou que podiam ver o quanto eu fazia o Adriano feliz. Então Verônica foi direto ao ponto. Mas estamos preocupados com a dinâmica financeira do relacionamento de vocês. Eu perguntei o que eles queriam dizer, fingindo inocência. Verônica disse que tinham notado que eu estava com dificuldades financeiras, o que era completamente compreensível, mas que estavam preocupados sobre como isso afetaria o futuro do Adriano. Ele trabalhou tão duro para chegar onde está, Ricardo disse. A gente só não quer ver ele sendo segurado por ter que sustentar alguém que não pode contribuir igualmente. As palavras ficaram no ar. E eu deixei. Diana entrou com o que ela provavelmente pensou ser um tom gentil. A gente não está dizendo que você é uma pessoa ruim, Solange. Dá pra ver que você tem um bom coração. Mas às vezes o amor não é suficiente. Às vezes considerações práticas têm que importar também. Eu perguntei se eles estavam me pedindo para terminar com o Adriano. E os 3 trocaram olhares. Estamos pedindo para você pensar sobre o que é melhor para ele. Verônica disse com cuidado. É justo deixar ele construir um futuro com alguém que vai ser um peso financeiro? Eu senti minha mandíbula apertar,
mas mantive minha voz firme. Eu disse que entendia as preocupações deles, mas que Adriano e eu éramos adultos que podiam tomar nossas próprias decisões sobre nosso relacionamento. Ricardo balançou a cabeça. A gente esperava que você fosse ser razoável sobre isso. Estamos preparados para fazer valer a pena você ir embora. Ele tirou um envelope e colocou no balcão entre nós. Tem 5.000 reais aqui. Pega. Diz pro Adriano que você está se mudando por uma oportunidade de trabalho e deixa ele seguir com a vida dele. Eu olhei para o envelope. Então, para os 3. Diana realmente tinha lágrimas nos olhos, como se odiasse fazer aquilo. Verônica parecia fria e profissional. Ricardo parecia apenas determinado. Eu peguei o envelope, abri e contei o dinheiro enquanto eles assistiam. Então eu ri. Começou como uma risada baixa, mas se transformou em uma gargalhada genuína que deixou os 3 desconfortáveis. Tem algo engraçado? Verônica perguntou com um tom cortante na voz. Eu peguei meu celular e abri meu aplicativo do banco, virando a tela para que todos pudessem ver. O saldo mostrava 847.000 reais, e essa era apenas minha conta corrente pessoal. Vocês querem me pagar 5.000 reais para deixar o filho de vocês? Eu disse, ainda rindo. Eu gastei mais do que isso no presente de aniversário dele. Aquele livro de 20 reais? Primeira edição, autenticado, comprado em leilão na Sotheby's. A cor sumiu do rosto de Diana. Ricardo pegou o celular para olhar mais de perto a tela. A boca de Verônica literalmente caiu. Eu peguei meu celular de volta e abri meu perfil do LinkedIn. O de verdade que eu tinha escondido do Adriano e da família dele. Solange Whitmore, fundadora e ex-CEO da Catalisador Marketing Digital. Vendi a empresa ano passado por 8,3 milhões de reais. Atualmente no conselho de administração de 3 empresas, Fortune 500. Patrimônio líquido em algum lugar acima de 15 milhões, dependendo do mercado. Eu os observei processando essa informação, seus rostos passando por vários estágios de choque e confusão. Então eu mostrei as fotos que tinha coletado nas últimas semanas. Prints das concessionárias do Ricardo. Os cargos de conselho da Diana. A sociedade no escritório de advocacia da Verônica. A casa real deles no Morumbi com a Tesla na garagem. Vocês realmente acharam que eu não sabia quem vocês eram? Eu perguntei, minha voz mais dura agora. Eu fiz minha pesquisa no dia seguinte, a primeira vez que o Adriano e eu nos conhecemos. Eu sabia que vocês estavam me testando desde o momento que paramos em frente a essa casa alugada. Diana realmente ofegou. Como você soube? Ricardo perguntou fraco. Como você soube que era alugada? Registros de propriedade são públicos, Ricardo. Essa casa é de propriedade da Imóveis Selecionados e foi alugada mês a mês desde 6 semanas atrás. Mais ou menos quando o Adriano provavelmente contou para vocês que estava ficando sério com alguém. Eu me virei para Diana. Bom toque com o lenço Hermès, a propósito. Você quase conseguiu fazer a aparência de mãe lutadora funcionar. Mas não conseguiu esconder completamente todas as suas peças de grife. Verônica encontrou sua voz primeiro. Provavelmente porque era advogada e treinada para se recuperar rápido. Se você sabia que estávamos testando você, por que fingiu? Eu sorri e não foi amigável. Porque eu queria ver até onde vocês iriam. Eu queria ver se vocês realmente tentariam me pagar para deixar seu filho. E vocês fizeram. Então agora eu sei exatamente quem vocês são. Eu tirei uma foto do dinheiro no balcão e do envelope. Isso é prova, a propósito. Oferecer dinheiro para terminar um relacionamento pode ser considerado coerção dependendo de como um bom advogado interpreta. Sorte a de vocês. Eu não preciso do dinheiro de vocês e não estou interessada em processá-los. Só estou interessada em assistir vocês explicarem isso pro Adriano. Como se no momento certo, Adriano entrou na cozinha me procurando. Ele viu o dinheiro no balcão. Viu os rostos da família dele. Viu minha expressão. O que está acontecendo? Ele perguntou devagar. Eu me virei para ele. Sua família acabou de me oferecer 5.000 reais para terminar com você, porque eles acham que eu sou uma interesseira, que só está com você por dinheiro. O rosto do Adriano ficou branco. O quê? Mãe? Diana começou a gaguejar alguma coisa, mas eu a interrompi. Eles estão testando você, Adriano. Essa casa toda, a performance de família lutadora, tudo. Eles queriam ver se eu ficaria por perto mesmo se fossem pobres. E quando eu passei naquele teste, eles decidiram que eu era pobre demais para você e tentaram me pagar para ir embora. Eu mostrei meu celular com o aplicativo do banco ainda aberto. Para constar, eu ganho mais em juros por mês do que eles me ofereceram para deixar você. Adriano olhou para a tela. Então para a família dele. Então de volta para mim. Você é rica? Ele perguntou soando atordoado. Eu dei de ombros. Eu vendi minha empresa ano passado. Estou tirando um tempo para descobrir o que vem a seguir. Não te contei porque queria que você me conhecesse como eu, não como alguém com dinheiro.
Eu apontei para a família dele. Aparentemente, tivemos a mesma ideia, exceto que a versão deles veio com um esquema de suborno no final. Ricardo tentou falar. Adriano, a gente estava só tentando proteger você de... Adriano levantou a mão. Vocês fingiram ser pobres. Vocês alugaram uma casa e compraram móveis baratos e criaram essa mentira elaborada toda para testar minha namorada. Mateus apareceu na porta, provavelmente atraído pela confusão, e absorveu a cena com olhos arregalados. Adriano continuou, sua voz ficando mais alta. E então, quando ela passou no testezinho de vocês, quando ela mostrou que ficaria comigo mesmo se não tivéssemos nada, vocês tentaram pagar ela para ir embora porque ela realmente não tinha dinheiro. Verônica interveio. A gente estava pensando no seu futuro. Você merece alguém que possa ser um parceiro igual financeiramente. Adriano riu, mas foi amargo. Um parceiro igual como você, foi parceira igual com o pai quando você se casou com ele recém-saída da faculdade de Direito, não ganhando nada enquanto ele estava construindo o negócio dele? Ou o pai deveria ter te pago para ir embora naquela época? O rosto de Verônica ficou vermelho. Adriano se virou para a mãe. E você, mãe? Você não me contou sobre como a vovó tentou separar você e o pai porque ele era só um vendedor de carros de uma família trabalhadora? Como vocês fugiram porque ela não conseguia ver além da conta bancária dele para quem ele era como pessoa? As lágrimas de Diana eram reais agora. Mas não do tipo manipulador de antes. Essas eram lágrimas de vergonha. Adriano pegou minha mão. A gente está indo embora. Não me liguem. Enquanto caminhávamos em direção à porta, Ricardo chamou. Filho, por favor. A gente cometeu um erro, mas estávamos tentando cuidar de você. Adriano parou e se virou. Vocês querem cuidar de mim? Então confiem em mim para tomar minhas próprias decisões sobre minha vida e quem eu amo. A Solange podia ter exposto o teste de vocês no primeiro dia. Ela podia ter constrangido todos vocês. Em vez disso, ela bancou para ver que tipo de pessoas vocês realmente são. E vocês mostraram. Saímos da casa alugada e entramos no meu carro. Meu carro de verdade que eu tinha estacionado na rua. Era uma Mercedes G-Wagon. E Adriano apenas olhou para ela. Esse é seu? Ele perguntou baixinho. Eu acenei. Eu tenho alguns carros. Esse é o meu favorito. Dirigimos em silêncio por um tempo antes do Adriano finalmente falar. Eu sinto muito. Eu não fazia ideia de que eles iam fazer nada disso. Eu estiquei o braço e peguei a mão dele. Eu sei que você não sabia. Se eu achasse que você estava junto nessa, eu teria ido embora na primeira noite. Ele ficou quieto por mais um minuto. Por que você não me contou sobre seu dinheiro? Eu encostei em um estacionamento para podermos realmente conversar. Pela mesma razão que sua família fingiu não ter dinheiro, eu acho. Eu queria saber que você me amava por mim, não pelo que eu podia comprar ou oferecer. Eu namorei homens suficientes que estavam mais interessados no meu portfólio do que na minha personalidade. Adriano acenou devagar. Eu entendo isso. Mas você podia ter me contado depois que soube que eu não era assim. Eu sorri. Eu estava planejando. Na verdade, ia te contar esse fim de semana. Queria te levar para o meu lugar de verdade, te mostrar minha vida, te deixar entrar completamente. Sua família só acelerou a linha do tempo. Adriano olhou para o volante, processando tudo. Minha família é realmente rica. Tipo, muito rica. E eles fingiram ser pobres para te testar. Isso é insano. Eu ri. É definitivamente criativo. A maioria das famílias só te interroga no jantar ou stalkeiam suas redes sociais. Sua família foi método acting. Adriano perguntou para onde estávamos indo agora, e eu disse que estava levando ele para minha cobertura no centro. Você tem uma cobertura? Ele perguntou. E eu podia ouvir a descrença. Eu disse que tinha uma cobertura, uma casa de praia, e o apartamento onde ele ficava que eu mantinha para quando queria me sentir normal. O apartamento é real, eu garanti. Só não é meu único lugar. Quando chegamos no meu prédio, Adriano ficou quieto no elevador. A cobertura ocupava o andar inteiro. E quando entramos, ele apenas ficou na entrada olhando para as janelas do chão ao teto e à vista da cidade. Esse lugar é realmente seu? Ele perguntou caminhando até as janelas. Eu tirei meus sapatos. É sim. Comprei há 3 anos como investimento, mas acabou virando meu espaço favorito. A luz é incrível. Adriano se virou para mim com aquela expressão que eu não conseguia identificar. Isso é estranho para você, me ver processando tudo isso? Eu balancei a cabeça. Eu sabia que teria que te contar eventualmente. Só esperava que fosse nos meus termos. Não porque sua família forçou a situação. Sentamos no sofá e eu mostrei minha vida real no meu celular. Fotos de reuniões de conselho. O anúncio da venda da minha empresa. Artigos escritos sobre meu sucesso nos negócios. Você é meio famosa, ele disse,
rolando pelos resultados de busca do meu nome em círculos empresariais. Por isso tenho sido cuidadosa em manter meu perfil baixo quando não estou trabalhando. Eu queria dar um tempo de ser Solange Whitmore CEO. E só ser Solange descobrindo o que ela quer fazer depois. Adriano largou meu celular e olhou para mim. Eu te amo. A versão freelancer quebrada e a versão milionária secreta. Só queria que minha família não tivesse estragado a forma como você descobriu. Eu sei. Eu o beijei. Sua família não estragou nada. Na verdade, eles me fizeram um favor. Eu consegui ver exatamente quanto você valoriza dinheiro. Que é nada. Você me defendeu contra sua família inteira sem saber que eu tinha R$1 no meu nome. Adriano me puxou para mais perto. Eles vão ligar. Provavelmente muito. Vão querer se desculpar e explicar e dar desculpas. Eu disse que ele podia lidar com isso da forma que quisesse. Que eu não ia dizer a ele como lidar com a família dele. Mas vou dizer uma coisa. Se eles quiserem consertar, deveriam começar com uma autorreflexão genuína sobre por que acharam que testar você era apropriado em primeiro lugar. Adriano concordou. E passamos o resto da noite conversando sobre tudo que ainda não tínhamos compartilhado. Nos dias seguintes, o telefone do Adriano explodiu com ligações e mensagens da família dele. Ele ignorou a maioria. Mas eventualmente me leu algumas das mensagens. Diana tinha mandado um texto longo de desculpas dizendo que estava apavorada com o Adriano se machucar de novo. E que deixou aquele medo transformá-la em alguém que ela não reconhecia. Ricardo mandou uma mensagem mais curta reconhecendo que tinham cruzado a linha. E pedindo uma chance de consertar as coisas. Verônica surpreendentemente mandou o pedido de desculpas mais genuíno. Ela disse que ver Adriano me defender tinha lembrado ela de como Ricardo costumava defender Diana contra a avó deles. E que percebeu que tinham se tornado exatamente o que sempre alegaram odiar. Mateus mandou uma mensagem só dizendo: sua namorada é foda e desculpa a gente ser um lixo. Essa fez Adriano rir. Uma semana depois do confronto no jantar de aniversário, Adriano finalmente concordou em se encontrar com os pais. Eu ofereci ir junto, mas ele disse que precisava fazer isso sozinho. Ele ficou fora por 3 horas, e quando voltou para a cobertura, parecia exausto, mas mais leve de alguma forma. Eles vão fazer terapia, ele disse, se jogando no sofá. Todos eles juntos. Terapia familiar para trabalhar nos problemas de confiança e controle deles. Eu perguntei como ele se sentia sobre isso, e ele disse que era um começo. Eles admitiram que deixaram a riqueza transformá-los em paranoicos. Eles estavam com tanto medo de pessoas me usarem por dinheiro que criaram esse teste. E então, quando você passou não ligando para dinheiro, eles entraram em pânico. Porque não conseguiam imaginar por que outra razão alguém estaria com o filho deles, exceto por ganho financeiro. Eu sentei ao lado dele, e ele se apoiou em mim. A mãe disse uma coisa que ficou comigo. Ela disse: quando você é rico, você começa a se perguntar se alguém te amaria se você não tivesse nada. Então eles criaram um cenário onde não tinham nada para ver se você ficaria. Mas quando você ficou, quebrou a cabeça deles. Porque a visão de mundo deles dizia que interesseiras só ficam pelo dinheiro. Eu apontei que a lógica deles era falha desde o início. Se eu fosse uma interesseira, eu teria pesquisado eles primeiro, descoberto que eram ricos, e bancado o papel de alguém que não ligava para dinheiro. O teste deles foi feito para pegar amadores. Adriano riu pela primeira vez desde o jantar de aniversário. Você meio que pesquisou eles e bancou um papel também. Eu admiti que era justo, mas que eu banquei o papel para ver o verdadeiro caráter deles, não para manipular dinheiro deles. Tem diferença. Cerca de 2 semanas depois, Diana me ligou diretamente. Eu quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Ela perguntou se eu estaria disposta a encontrá-la para um café. Só nós duas. Eu concordei. Principalmente porque queria ver se esse pedido de desculpas seria genuíno ou outra manipulação. Nos encontramos em um café tranquilo no centro. E Diana apareceu parecendo nervosa. Ela largou o figurino de mãe lutadora e estava vestida no estilo real dela. Elegante, caro, discreto. Obrigada por me encontrar, ela começou. Não tinha certeza se você viria. Eu disse que estava curiosa sobre o que ela queria dizer. Diana respirou fundo. Não vou dar desculpas pelo que fizemos. Foi manipulador e cruel. E machucamos tanto você quanto o Adriano. Ela continuou falando sobre como tinham lidado com várias pessoas ao longo dos anos que tentaram se aproximar da família pelo dinheiro. Isso nos deixou paranoicos e controladores. Paramos de ver as pessoas como indivíduos e começamos a ver todo mundo como uma ameaça em potencial. Eu escutei sem interromper. Diana disse que a terapia já estava ajudando eles a reconhecer os padrões, mas que seria um processo longo para desfazer anos dessa mentalidade. Não estou pedindo perdão, ela disse. Só estou pedindo uma chance de recomeçar. De realmente te conhecer como a pessoa que você é.
não como alguém que estamos testando ou julgando. Eu considerei isso. E então fiz uma pergunta. Se eu realmente estivesse quebrada, se eu realmente estivesse lutando financeiramente e endividada, você estaria aqui se desculpando? Ou ainda acharia que estava certa em tentar me afastar? Diana ficou quieta por um longo momento. E eu apreciei que ela realmente pensou sobre isso em vez de me dar uma resposta automática. Eu gostaria de dizer sim. Mas honestamente não sei. A terapia está me ajudando a ver que meu sistema de valores ficou distorcido. Eu meço o valor das pessoas pelo status financeiro delas, sem nem perceber que estou fazendo isso. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos. Minha sogra fez isso comigo. Ela mediu meu valor pela minha conta bancária e achou que eu não era suficiente. E eu jurei que nunca seria como ela. Mas me tornei exatamente como ela. Só que com uma conta bancária maior para me sentir superior. Eu disse que apreciava a honestidade. Estou disposta a recomeçar. Mas você precisa entender que não vou fingir ser alguém que não sou. É isso que eu sou. Dinheiro incluído. Diana acenou. Eu entendo. Conversamos por mais 1 hora. E no final, eu senti que estava vendo a verdadeira ela pela primeira vez. Ela me contou sobre crescer classe média e casar com Ricardo, quando ele estava apenas começando a primeira concessionária. A gente comeu miojo no jantar mais noites do que posso contar. Usei as mesmas 3 roupas para o trabalho por 2 anos porque não podíamos comprar mais. E eu era feliz porque estávamos construindo algo juntos. Ela disse que quando o dinheiro finalmente veio, mudou as coisas de formas que não esperavam. De repente, todo mundo queria algo deles. Parentes que não ouviam há anos precisavam de empréstimos. Amigos esperavam que pagassem por tudo. Pessoas que acabavam de conhecer tinham oportunidades de investimento imperdíveis. Eu podia entender como isso deixaria alguém paranoico. Mas também apontei que a solução não era testar e manipular pessoas. A solução é terapia e limites. E aprender a confiar no próprio julgamento sobre as pessoas. Diana concordou. É nisso que estamos trabalhando. Só vai levar tempo. Nos meses seguintes, as coisas melhoraram lentamente com a família do Adriano. Eles nos convidaram para jantar na casa real deles, no Morumbi. E foi quase cômico vê-los no ambiente real. O contraste entre a casa alugada e esse lugar era gritante. Quartos enormes. Móveis caros. Arte que provavelmente valia mais que a casa da maioria das pessoas. Verônica se desculpou comigo em particular, dizendo que tinha sido a mais agressiva em empurrar pelo teste e pelo suborno. Acho que estava projetando, ela admitiu. Me casei com meu ex-marido em parte por segurança financeira, e quando aquele casamento desmoronou, fiquei convencida de que qualquer um que ligasse para dinheiro era superficial. Mas então, percebi que eu era superficial por reduzir relacionamentos a transações. Mateus, que ainda estava na faculdade, disse que assistir tudo se desenrolar fez ele repensar como abordava namoro. Eu estava começando a fazer o que eles faziam, sendo desconfiado das motivações de todo mundo, mas ver como eles estavam errados sobre você me fez perceber que essa não é forma de viver. Ricardo me puxou de lado durante aquele jantar e disse algo que me surpreendeu. O Adriano nos contou sobre sua empresa, sobre o que você construiu. Eu respeito muito isso. Construir algo do nada e vender por aquele valor exige habilidade de verdade. Ele disse que gostaria de ter tirado um tempo para realmente me conhecer em vez de me testar. Teríamos descoberto que você é bem-sucedida e motivada. E teríamos ficado emocionados pelo Adriano em vez de ameaçados. Eu agradeci e disse que esperava que pudéssemos seguir em frente. Não vou segurar o teste contra vocês para sempre. Mas também não vou esquecer que aconteceu. Me mostrou quem vocês são sob pressão. E essa é uma informação valiosa. Ricardo respeitou isso. E disse que trabalharia para me mostrar lados diferentes de quem eles podiam ser. O relacionamento com a família do Adriano continuou melhorando gradualmente. Jantares de família ficaram mais confortáveis. E eles começaram a me incluir em grupos de família e decisões. Diana até me convidou para participar do clube do livro dela, que era cheio de mulheres ricas que realmente gostavam de falar sobre livros em vez de usar como sessão de fofoca. Cerca de 6 meses depois do incidente no jantar de aniversário, Adriano e eu estávamos jantando na cobertura quando ele ficou sério. Tenho pensado sobre o futuro. Nosso futuro. Eu larguei meu garfo e dei atenção total. Ele disse: assistir tudo se desenrolar com minha família me fez perceber o quanto valorizo o nosso relacionamento e o quanto confio em você. Você podia ter destruído eles. Tinha provas. Tinha todo o direito de ir com tudo. Mas não foi. Deu a eles uma chance de aprender e crescer. Eu disse que fiz tanto por ele quanto por eles. Eles são sua família. Não queria ser o motivo de você perdê-los. Adriano estendeu a mão pela mesa e pegou a minha. Eu sei que isso é provavelmente cedo demais, e somos jovens e estamos juntos há apenas 1 ano. Mas preciso que você saiba que quero passar minha vida com você. Meu coração começou a acelerar,
e ele rapidamente acrescentou: Não estou pedindo em casamento agora. Sei que precisamos de mais tempo, mas estou te dizendo que é para onde minha cabeça está. É onde meu coração está. Eu apertei a mão dele. Eu sinto o mesmo. O teste da sua família acabou sendo uma bênção disfarçada. Consegui ver você me defender sem hesitação. Consegui ver você me escolher em vez da aprovação deles. Isso me disse tudo o que eu precisava saber. Conversamos até tarde naquela noite sobre como queríamos que nosso futuro fosse. Adriano estava trabalhando em lançar seu negócio, e eu estava fazendo consultoria com startups enquanto descobria meu próximo grande projeto. Nós dois queríamos construir algo significativo separadamente e juntos. 1 ano e meio depois do teste, Adriano realmente pediu. Ele fez na casa de praia em Angra ao pôr do sol, sem produção elaborada ou display caro. Só ele e eu e um anel que ele mesmo desenhou. Quando contamos para a família dele, eles ficaram genuinamente felizes. Diana chorou. Mas eram lágrimas boas dessa vez. Ricardo me abraçou e me deu as boas-vindas oficialmente à família. Verônica brincou que eu estaria presa com eles agora. E Mateus perguntou se podia levar uma acompanhante para o casamento. O planejamento do casamento foi surpreendentemente tranquilo. Diana ofereceu ajuda, mas deixou claro que entendia se eu quisesse fazer do meu jeito. Eu realmente apreciei a contribuição dela em certas coisas. E nos aproximamos provando bolos e arranjando flores. Um dia, enquanto estávamos olhando locais, Diana disse algo que ficou comigo. Sou grata por você ter nos dado uma segunda chance. Muitas pessoas não dariam, eu disse. Todo mundo merece a oportunidade de crescer e mudar. Vocês estavam vindo de um lugar de medo e proteção. Mesmo que tenham expressado mal. Posso entender isso mesmo não concordando com os métodos. Diana apertou minha mão. Você vai ser uma boa adição para nossa família. O casamento em si foi lindo. Fizemos em um vinhedo que dividiu a diferença entre extravagante e íntimo. As duas famílias estavam lá. E assistir a família do Adriano interagir com a minha foi interessante. Meus pais, que eram confortavelmente classe média alta, mas não ricos como os Whitmore, se deram surpreendentemente bem com eles. Na recepção, Ricardo fez um discurso que fez todo mundo chorar. Ele falou sobre como quase perdeu o filho, tentando protegê-lo demais. E como eu ensinei toda a família sobre graça e segundas chances. Solange podia ter segurado nossos erros sobre nossas cabeças para sempre, ele disse, olhando direto para mim. Em vez disso, ela escolheu nos ver como pessoas falhas tentando melhorar. Essa é a marca de caráter verdadeiro. O discurso do Adriano foi mais curto, mas acertou mais forte. Ele disse que a melhor coisa que já aconteceu com ele foi conhecer alguém que viu além do sobrenome e conta bancária dele para a pessoa por baixo. E a parte mais louca é que ela tinha uma conta bancária maior o tempo todo e nunca disse uma palavra. Todo mundo riu. E ele continuou. A Solange me ensinou que amor de verdade não é sobre o que você tem ou o que pode oferecer. É sobre quem você é e como você aparece um para o outro. Agora, 2 anos de casamento, Adriano e eu encontramos nosso ritmo. O negócio dele está prosperando. Meu último empreendimento está decolando. E dividimos nosso tempo entre a cobertura e a casa de praia. A família do Adriano se tornou genuinamente maravilhosa de estar por perto. Eles ainda são ricos, e às vezes um pouco fora da realidade. Mas estão trabalhando nisso. Vão para a terapia regularmente, e os observei se tornarem mais conscientes do privilégio deles e mais generosos com tempo e recursos. Diana faz trabalho voluntário em um abrigo de mulheres agora, ajudando mulheres que estão reconstruindo suas vidas. Ricardo começou um fundo de bolsas para estudantes universitários de primeira geração. Verônica faz trabalho pro bono para famílias lidando com empréstimos predatórios. Mateus está estudando assistência social, querendo ajudar pessoas necessitadas. Às vezes eu penso naquele primeiro jantar na casa alugada. Como eu me senti irritada e magoada assistindo eles me testarem. Mas também penso em como aquele teste revelou algo importante. Revelou quem o Adriano era sob pressão. Revelou quem a família dele podia se tornar quando desafiada. E revelou quem eu era quando dada a escolha entre vingança e graça. O dinheiro não importou no final. O que importou foi encontrar alguém que me valorizasse por mim. E construir uma vida baseada em respeito mútuo e amor genuíno. Todo o resto foi apenas ruído. Agradeço por ter assistido até aqui. Se você curtiu, deixa um like, comenta e se inscreve para não perder o próximo.